Ah, tá. Pronto. Depois eu vou disponibilizar essa gravação para vocês, né, caso vocês queiram rever, anotar alguns pontos, para vocês ficarem um pouco mais à vontade aí. Depois eu mando lá no e-mail ou lá no grupo, quem tiver lá no grupo, tá bom? Muito bom, legal. Então, beleza, sejam bem-vindos. A gente vai falar aqui sobre essas tendências para 2023. Tem muita coisa, mas como a gente estava conversando, né? Nem tudo a gente precisa necessariamente aprender, aplicar e ter uma grande preocupação em relação a isso. Então, para a gente alinhar nossas expectativas aqui, a gente vai começar falando em alguns pontos. A gente vai dar um contexto geral dessas mudanças, por que está havendo essas mudanças. Eu vou tentar mostrar para vocês uma forma de vocês selecionarem o que vocês podem aplicar na prática, né? Nem tudo que é tendência ou nem tudo que é novidade, atualização, você precisa necessariamente estar usando. Você que vai precisar avaliar isso. E a gente vai entrar nas tendências divididas em 4 partes. Nesse ponto aqui, eu vou pedir muito a compreensão de vocês no sentido de, como são muitos pontos que eu consegui assim colher e fazer de observação, quando eu entrar aqui no assunto, eu vou tentar ser o mais direto possível e vou pedir para vocês irem anotando as dúvidas ou aqui no bate-papo ou num caderninho, para no final a gente abrir e vocês puxarem aí se tiver alguma consideração para fazer. Então, as 4 partes são, tem um marketing mais específico para redes sociais, que é uma forma mais geral, algumas tendências voltadas para tráfego pago, algumas para o marketing de conteúdo e outras para o Instagram. Aí você pode até já me perguntar, mas não são tudo a mesma coisa? Mais ou menos. São coisas similares, mas elas atuam em frentes também independentes, tá bom? E por último, né, aqui a gente vai falar um pouquinho da estrutura de venda para o digital. Então, a gente está muito condicionado a usar o Instagram como uma fonte de fazer o marketing digital, mas existem diversas outras ferramentas que às vezes a pessoa esquece de explorar, né? E aí sim, a gente abre um momento para dúvida, para vocês fazerem contato também, que eu acho que o legal disso é vocês conhecerem negócios aqui, que de repente vocês podem virar um cliente do outro, tá? Bem bacana esse momento. Então vamos lá, um pouquinho aqui, bem rapidamente sobre mim. Tem uma agência de conteúdos, já atuo aí no digital já desde 2013, passei por muita transição aí dessas atualizações e a gente vem lutando com diversos segmentos, clientes, né, de diversas áreas que a gente atende, tanto de serviço quanto de produto, daqui de Vitória da Conquista, da Bahia, de São Paulo, Goiás, dos Estados Unidos, de Portugal, a gente tem cliente fora do país. Então, tem muita coisa que a gente aprendeu no decorrer desse tempo, e é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Depois, quem quiser conhecer mais sobre a agência, a gente troca uma ideia. E aqui eu tenho um glossário bem rápido, né? Algumas palavras que, como nem todo mundo é da área, vocês não têm obrigação nenhuma de saber as palavras, mas é interessante conhecer, né? Então, assim, Meta, quando a gente fala da Meta, é a empresa, né? É o Facebook que virou Meta. Então, é a empresa que é dona do Facebook e do Instagram. Quando a gente fala landing page, é uma página de vendas, um pouquinho diferente de site, que a página de vendas é mais objetiva. Quando você vê os termos ads, Google Ads, Facebook Ads, ads é uma forma curta de falar advertisements, que seria anúncios em inglês, né? Ou seja, anúncio, quando a gente fala anunciar, são aquelas postagens que são patrocinadas, né? Criativos, quando a gente fala assim, o criativo pode ser a peça, o vídeo, a imagem, a postagem, o carrossel, a figura, uma forma mais genérica de dizer que a gente chama de criativos, né? São criativos para criar, para se desenvolver anúncios. CTA é o Call to Action, que é uma chamada. Então, assim, se alguém aqui veio através de um anúncio meu, provavelmente deve ter visto inscreva-se, solicita agora, saiba mais. Isso são CTAs. E vocês usam CTAs na rede social também, quando você fala assim, comenta aqui, manda para um amigo, se você gostou, dá um like. Tudo isso é CTA, é uma chamada para ação. Storytelling nada mais é do que contação de história, ou seja, narrativa, né, que hoje define bastante o caminho que a pessoa percorre aí. Copywriting tem uma ênfase em texto para uma venda mais direta, né? E brainstorm, talvez você já conheça esse termo também, está mais voltada para a parte de levantamento de ideias. É quando você senta com a equipe e fala assim, vamos criar ideias, sem muito critério, né? E aí, agora sim,
quando a gente fala dessas tendências, né, do marketing, será que a gente pensa que a tendência ela é igual a uma mudança? Necessariamente tendência é mudar? Então isso é uma coisa para a gente começar a pensar. E aí, por que que existem tendências ou mudanças? Como que essas tendências ocorrem? E qual que é, né, o que, né, nesse caso, qual que é a tendência de verdade? A gente é pego de surpresa com atualizações e que muitas vezes a gente se questiona, mas por que que mudaram até o lugar do botão, né? O botão era em cima, veio para baixo, era do lado esquerdo, veio para o lado direito. Coisas assim, a gente às vezes fica imaginando, por que que essas pessoas mudam? Como que elas fazem para mudar? Que tipo de decisão elas tomam para chegar nesse ponto de mudar alguma coisa. E a gente vai ver isso aqui agora, que o contexto para você criar as tendências e as mudanças vai muito de 4 pontos que eu coloco aqui, não são os únicos pontos, tá? Mas eu gosto de categorizar ele em 4 pontos principais. E o primeiro deles é o comportamento. De quem? O nosso comportamento. Nós que usamos WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Google, TikTok, LinkedIn, nós, inclusive, alguns, eu não sei se vocês pegaram a época de MSN, Orkut, desde lá de trás, a gente já vem mudando o nosso comportamento. E também tem um outro tipo de comportamento que muda. Quando o comportamento do consumidor muda, o comportamento do vendedor, do negócio, da loja, o de vocês também, enquanto empreendedores, ele também precisa mudar. Então, esse comportamento, ele influencia em quê? No algoritmo, na concorrência, no anúncio. Tudo aqui, uma coisa acaba influenciando um pouquinho, mas vamos tentar seguir uma ordem lógica para a gente ver a influência deles. Na minha visão, o algoritmo, que ele é muito falado pelas pessoas, o algoritmo mudou. Por que que ele mudou? Ele mudou baseado no comportamento, ele não muda sozinho. Se a gente hoje está consumindo o conteúdo de uma forma e começa a ter comportamentos diferentes dentro do aplicativo, o próprio algoritmo ele também observa, e aí o algoritmo pode ser até a própria empresa, os programadores, os desenvolvedores, eles observam isso e eles começam também a mudar a forma com que o conteúdo é entregue. E então a sua influência, a área que você trabalha, a área que você pesquisa no Google, as pessoas que você segue na rede social, isso tudo gera influência no seu algoritmo, nas coisas que aparecem para você, tá? Então, o que aparece para cada um de vocês, talvez, é totalmente diferente do que aparece para mim. Não 100%, mas muitas vezes pode ser bem diferente, tá? Uma outra coisa que influencia a mudança e que gera nova tendência é a própria concorrência entre os aplicativos. Então, os aplicativos nada mais são do que empresas privadas que precisam gerar lucro. Então, o TikTok ele é o concorrente direto do Instagram. Tinha o Snapchat, tem, né, o Snapchat, tem ali o Kawaii, tem vários aplicativos e cada um deles tem uma forma de entregar conteúdo e tem um público específico para aquele aplicativo. Então, talvez nem todo mundo aqui está com uma conta lá por exemplo, no TikTok, mas pode ser que todos aqui estejam no Instagram. Quer dizer que está certo, que está errado? Vamos chegar lá nesse ponto aí para a gente poder julgar quais são as melhores redes sociais para a gente estar. E uma outra coisa que influencia muito é a questão dos anúncios. Então, se hoje você consome o conteúdo de uma forma e compra de uma forma, talvez o anúncio que aparece para você é diferente do anúncio que aparece para mim. Existem pessoas hoje que vê um anúncio, vê um patrocinado, vê uma chamada na rede social, pode até clicar, gostar, se interessar, mas não compra online. A pessoa prefere, às vezes, ligar e ir na loja e ir lá comprar. Já tem outras pessoas que não saem de casa para absolutamente nada. Se puder comprar tudo, contratar tudo via rede social, via internet, essa pessoa vai fazer isso. Então, os anúncios que aparecem para esses dois tipos de pessoas também vão ser um pouquinho diferentes. A tendência, aí eu estou usando já a palavra tendência, de anúncios é atingir o público que tem um comportamento específico baseado no algoritmo de cada aplicativo, tá? Então, por isso que existem essas mudanças que a gente vai ver aqui hoje. Estão existindo, né, essas mudanças, essas possíveis tendências. E agora, sim, o meu negócio ele precisa aplicar tudo, como é que eu vou aplicar?
o que necessariamente eu devo aplicar no meu negócio. E aí eu trago para vocês uma visão bem rápida, bem resumida, de uma forma de você encarar essa aplicação. Então vamos lá. O maior aprendizado que eu tive, né, nesses anos atuando no digital, com tanta atualização, foi esse daqui, ó, que eu posso até querer aplicar na minha conta, posso até conhecer, testar, tudo, fazer isso tudo na minha conta, mas nem todas vão servir para o meu negócio. Tem muita coisa que eu uso com cliente que eu não uso no meu negócio. E tem muita coisa que eu uso no meu negócio que eu não uso para nenhum cliente meu, né? Então, assim, por que isso? Porque cada negócio tem uma particularidade. Cada vendedor, cada empreendedor tem uma visão de como que seu negócio vai funcionar. Então, é importante vocês terem isso em mente. Vocês vão talvez ver uma lista aqui de tendência e falar, meu Deus, muita coisa para aplicar. Não. É bom você conhecer, é bom você saber que existe, mas nem tudo você precisa estar se desesperando para poder colocar em prática. E aqui, como então que eu vou selecionar isso, né? Como que eu vou escolher as melhores formas de saber quais são as tendências, as mudanças que eu posso aplicar? Eu sugiro o seguinte caminho. Primeiro, comece devagar e age de forma bem racional, né? Então, assim, não adianta também querer sair fazendo porque minha amiga está fazendo, meu amigo está fazendo, eu estou vendo que todo mundo está fazendo. Bom, como diria nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Então, assim, tem que pensar de forma bem racional para saber se vale a pena, se compensa o desgaste de você aprender, mudar toda uma estratégia, às vezes, para uma tendência que talvez não se encaixa no seu público, tá? Estou falando de público de venda. Então, aqui são algumas ações que eu deixo. Primeira, observe as ações passadas. O que você fez no passado, na sua página, no seu negócio, e quais foram as ferramentas que você utilizou. Analise ações passadas que deram certo, de preferência, né? Analisa o que não deu certo também para você ter certeza onde que não funciona. Mas eu fiz alguma coisa no passado, eu fiz algum anúncio, eu fiz uma postagem, um tipo de conteúdo, alguma coisa eu fiz e deu certo e eu usei essa ferramenta. Eu fiz isso no Stories, eu fiz isso em outro local. Então, assim, se você está utilizando isso e agora está vendo uma tendência que tem a ver com isso, vai lá seguindo, vai seguindo aquele caminho, né? Agora, outra coisa que você pode pensar, o cliente, o seu cliente, você quer vender seu serviço, seu produto para alguém. O seu cliente, onde que ele está? Você vende para uma geração que está em massa, em peso lá no TikTok, então eu te aconselho você criar uma conta lá no TikTok e começar a mexer e aprender as coisinhas de lá. Se não tiver, não quer dizer que você não possa estar lá, mas a sua energia ela tem que estar dedicada para onde o seu comprador está. Se você, por exemplo, tem muita gente que ainda tem um preconceito muito grande com o Facebook. O Facebook é uma ferramenta maravilhosa em termos de função. E, por exemplo, para vendas do varejo, até vendas de imóveis, de carro, de itens usados, é um dos meios mais eficientes. Você entrar no Facebook, entrar em grupos de venda e você anunciar por lá. Agora, claro, o meu cliente está lá, se ele não tiver, não adianta eu fazer isso tudo, né? Onde o seu cliente está e o que ele utiliza. Ele está ali, mas ele utiliza o WhatsApp, eu posso tentar fazer um anúncio, um relacionamento com ele via WhatsApp. Ele usa e-mail, tem gente que não usa tanto e-mail, né? Uns usam mais do que outros. Então, tudo isso são fatores para você levar em consideração na hora de definir o canal que você vai usar e a tendência que você vai seguir. Outra coisa, funcionalidades que geraram resultados. Tem muito a ver com o primeiro ponto, que é, se eu já fiz uma estratégia, se eu já usei uma função que eu domino, que eu sei usar mais facilmente e já me deu algum resultado, é óbvio que eu vou ficar nela. Não tem por que você reinventar a roda e sair mudando tudo. Dificilmente você vai precisar fazer isso. A tendência é que a mudança ocorra gradativamente, tá? E uma última reflexão aqui para você aplicar de forma racional é o seu produto, o que você vende, né? Tem gente aqui que é serviço, tem gente aqui que vende produto físico, e você tem que pensar assim, quão adaptável é o meu produto? O que eu vendo, ele se adapta em diversos canais? Ele se adapta nessa tendência de realizar tal e tal ação? O meu produto, será que isso apresenta um risco, né? Se eu for, por exemplo, mudar a minha forma de,
de tratar com o meu cliente, mudar minha forma de anunciar, isso vai me gerar algum tipo de risco? E também a entrega. É algo que eu consigo entregar online, é algo que eu consigo entregar naquele canal ou neste canal, é algo que o meu cliente vai receber de braços abertos ou eu vou encontrar uma resistência, uma barreira, né? Então, por exemplo, a área de serviço, depois dessa questão da pandemia, claro, dependendo do serviço, mas a área de serviço profissional, de consultoria, a própria parte de terapia. Então, tem muita área de serviço, advogados, contadores, os consultores comerciais. Eu recebo muita gente hoje que trabalha à distância, porque permite. Agora, determinados segmentos não permitem ainda se fazer 100% à distância. Então, esses 4 pontos aqui é o que eu julgo que você deve analisar de forma racional, até que ponto que vale a pena você migrar uma estratégia ou não, tá bom? E aí, agora sim, eu venho aqui. As principais tendências para 2023, como eu disse lá no começo, eu dividi aqui em 4 partes, tá? Como são muitos pontos, eu vou tentar ler rapidamente alguns deles e fazendo breves comentários para dar tempo da gente passar por todos eles. E aí, no final, se ficou alguma coisa, anota que a gente vai discutir, pode aprofundar, deixa aqui no chat também alguma observação, que aí a gente não vai perdendo a linha do raciocínio, beleza? Então, principais tendências que eu separei aqui para 2023, falando de Instagram. Então, se a gente fosse falar de tendências para o Instagram, algumas coisas que vocês já observaram que está acontecendo, outras talvez não, e vamos analisar cada uma aqui. Conteúdos recomendados no feed e no explorar. No explorar, a gente já sabe que existem aqueles conteúdos recomendados, mas vocês não sei se perceberam que no próprio feed, na própria página inicial do Instagram, aparecem, além das postagens de quem você segue e além das postagens que são anúncios, começaram a aparecer postagens sugeridas, recomendadas, baseadas no seu interesse. Isso eu achei uma coisa até interessante, porque faz com que as pessoas se preocupem cada vez mais com a relevância do que elas estão produzindo. Então, isso faz com que você, empreendedor, você que está usando a rede social, voltado aí para o Instagram nesse caso, preocupe bastante em seu conteúdo estar claro, estar apropriado para a persona certa, com o texto correto, com o formato apropriado, com as hashtags apropriadas, né? Então, esses conteúdos começaram a aparecer no meio da sua página. Outra coisa, está tendo uma tendência para haver mais edições no próprio aplicativo, esse in-app dentro do aplicativo. Que edições? Por exemplo, vocês já perceberam, para quem faz Reels aqui, já perceberam que o Reels começou simples e hoje ele tem diversas funções para você editar. Tem filtro, tem efeito, tem música, tem letra, tem um monte de coisa. Colocar alguns stickers lá também, caixinha para você. Então, cada vez mais você está conseguindo editar o seu conteúdo dentro do Instagram. E isso acontece, vai acontecer em breve com o repost, você vai conseguir fazer um repost no próprio Instagram e no próprio Stories. Tem muita gente, eu mesmo uso bastante isso. Eu uso o Stories como um editor de imagem. Tem gente que usa o Canva, a gente aqui na agência usa bastante Photoshop, Illustrator, mas algumas peças mais rápidas eu uso, não uso o Canva particularmente, eu uso um aplicativo que chama da GoDaddy Studio, mas é primo do Canva, né? E alguns eu uso no próprio Stories. Então, o Stories ele é uma ferramenta de edição que pouca gente explora. Outra coisa, autenticidade e originalidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa ferramenta que é a chamada Candid Stories. Ela está vindo imitando aí um pouquinho um aplicativo que surgiu que é o Be Real, que é seja real. A ideia do Be Real é que a pessoa ela poste conteúdo sem filtro, sem efeito, sem mexer muita coisa. E esse Candid Stories do Instagram, ele vai começar a aparecer aí com com esse mesmo propósito, que é fazer com que o usuário gere conteúdo de forma mais orgânica, mais autêntica, mais original. Porque a gente sabe, né, que muita gente usa tanto filtro, usa tanta coisa que nem é mais a pessoa ali às vezes. Então, outra função aqui interessante é as assinaturas. Isso no Brasil eu não vi ainda, mas eu sigo algumas pessoas de fora que eu já vi que possuem essa função que é você entrar em um Instagram, seguir uma pessoa, e essa pessoa, ela vai, vocês, né, na verdade todos nós vamos ter essa possibilidade de criar uma assinatura
para entregar um conteúdo para quem está pagando. Então, assim, é como se eu criasse lá na página da agência uma parte paga, e só quem vai ver aqueles conteúdos é quem estiver me pagando mensalmente, assinando, como se fosse uma Netflix, digamos assim. Você paga mensalmente ali, né? E aqueles conteúdos vão ser entregues. Isso já existe, já está funcionando, só que eu não vi ainda no Brasil, tá? Eu já vi pessoas dos Estados Unidos, e é uma forma de você monetizar. Outra tendência aqui é a questão do Reels, aí é uma tendência de uso. Cada vez mais a gente está percebendo que o Reels ele precisa ser mais criativo, usar mais transições, usar mais a narrativa, a construção dessa edição do Reels de uma forma que prenda a atenção da pessoa, só que você tem que tentar ser o mais curto possível. Então, a média aí, no material que eu li, ele estava falando coisa de 8 a 12 segundos. Era 15, 12, caiu para 8 a média de consumo, tá? Hoje o Reels, você pode fazer Reels de até 1 minuto e meio. Mas a média de consumo que mais prende as pessoas são vídeos que têm essa média de 8 a 12 segundos. Outra coisa, o orgânico é menos do que o básico. Isso aí foi uma aspas que eu mesmo quis colocar na apresentação, que quer dizer o seguinte: hoje quem faz o básico não deixa de fazer anúncio. Então, assim, antigamente era assim, cria sua página, planeja seu conteúdo, faz umas postagens, pronto, você está fazendo o básico. Hoje o básico já não é mais esse, tá? Então, o básico, o orgânico aqui que eu coloquei, né? O básico é você fazer isso tudo e anunciar, patrocinar. Hoje você tem que estar usando o artifício do tráfego pago para seu conteúdo aparecer legal. A entrega tá muito baixa. Então, por isso que eu coloquei que o orgânico, ele está sendo caracterizado como menos do que o básico. Ah, então quer dizer, Eric, que ninguém que faz orgânico dá certo? Não, não é isso. A gente tem páginas que têm um engajamento super alto e que a pessoa ela pode até ficar sem fazer anúncio e ela consegue resultado. E muita gente ainda consegue. Só que a gente está falando de tendência. Então, a tendência é que cada vez menos o orgânico vai ser o suficiente. Até porque a plataforma ela precisa ganhar dinheiro, então ela vai sim fazer de tudo para que os usuários, as páginas comerciais principalmente, paguem para aparecer. E isso é o patrocinado, né? Aqui do outro lado a gente tem a questão das compras no aplicativo. Então vocês já devem ter participado aí de alguma live shopping, onde a pessoa está anunciando um item, um desconto relâmpago ali, né? Você faz uma live, vende a roupa ali, vende uma maquiagem, vende o item e tal. Só que a pessoa tem que chamar no WhatsApp, fazer o Pix, mandar o comprovante, a transação ocorre fora do aplicativo. E a tendência agora é ser desenvolvida uma forma de você comprar no próprio aplicativo, igual funciona em alguns aplicativos chineses, que a gente já percebe que funciona. Você está lá na live, aparece o item, você só clica ali e já faz o pagamento ali mesmo na própria live. Então, isso é uma realidade, não ainda para a gente, mas é uma realidade e vai acontecer. Outra coisa aqui que é tendência no Instagram, foco em conversas. Não sei se para vocês já chegaram essa atualização, para mim já chegou. Quando você vai postar alguma coisa, naquela opçãozinha que você está para escrever a legenda, né, a descrição ali da sua postagem, um pouquinho embaixo tem a parte de marcar pessoas, adicionar um local, tal, e tem ali adicionar um botão. E esse botão ele abre a opção para o direct ou para o WhatsApp Business. Então, esse foco em conversa, a gente percebe que é uma tendência forte por conta desse tipo de atualização. O Instagram ele quer que você fique cada vez mais dentro da rede social. Inclusive, eu não incluí aqui nessa apresentação, mas tem um print, eu vou ver onde é que está esse print que eu tirei, acho que foi ontem à noite, e ele fala que pela primeira vez o uso, né, o tempo, a duração do uso do Instagram passou a duração do WhatsApp aqui no Brasil. São duas pesquisas, tá? Uma coisa é qual aplicativo que você mais abre durante o dia? O WhatsApp está lá em cima, ganhando. Agora, qual aplicativo que você usa com a maior duração? Aí o Instagram conseguiu passar o WhatsApp. Então, isso mostra que as pessoas estão lá usando o direct, conversando, compartilhando conteúdo lá dentro. E outra tendência forte que já apareceu para muita gente e muita gente usa bem é collabs.
Parcerias. Você postar numa página, marcar outra página e aparece a postagem nas duas páginas ao mesmo tempo. Isso é muito bacana de se fazer parceria com influência, com outra loja, até mesmo com você. Eu faço isso com a agência, eu posto uma coisa e me marco. E tem outra tendência aí que acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é a questão do conteúdo amador. E esse conteúdo amador, ele é a foto que não precisa de muita edição. É aquela foto orgânica, é a foto do momento, é a foto da equipe, do colaborador, sabe aquele pessoal que fala assim, quando eu posto meus conteúdos não dá nada, quando eu posto uma foto minha, enche de curtida. É isso, conteúdo amador, real time. Quer dizer, o que você está fazendo e como você está fazendo agora, às vezes é mais relevante do que toda aquela produção que você achou que precisava ter. Nem sempre precisa isso. O carrossel continua sendo uma tendência, isso somado ao storytelling, né? Então, assim, a gente consome aquele conteúdo de carrossel e a gente fica com aquela coisa de passar para o lado, passa de novo, passa de novo. Tem gente que faz carrossel ali que te prende até o último, que aquele carrossel está contando uma história. Então, usar isso dentro do comércio é possível. Usar isso dentro do serviço é também possível. O que você precisa entender é, o meu público ele vai se prender em quê? Em que tipo de história, né? Que eu vou fazer em termos de carrossel. E para Instagram aqui, um outro que coloquei é a avatarização, que vem de avatar, né? Isso já focando na questão do metaverso. Então, vocês já perceberam que aqueles avatares, os desenhinhos, né, do Instagram apareceram, algumas pessoas já fizeram, outras não usam ainda, mas vocês já viram também aí uma febre que aconteceu de um aplicativo chamado Lensa, se eu não me engano, onde as pessoas botavam fotos lá e a inteligência artificial gerava essas fotos cartoonizadas, essas fotos desenhadas, né, em formato de avatar. Por que isso está sendo considerado uma tendência? Porque o metaverso, a gente vê essa conversa do metaverso, esse mundo paralelo, esse mundo virtual, e lá você vai usar justamente avatares. Então, eu acredito que já esteja sendo uma forma de inserir isso no nosso dia a dia, tá? Vamos partir para o próximo aqui, porque tem bastante conteúdo, que é a tendência agora voltada para tráfego pago. O que é o tráfego pago? É o tal do anúncio patrocinado. Então, por que existem anúncios patrocinados? Porque onde tem gente, audiência, vão existir empresas que querem a atenção dessa audiência. Se eu não consigo a atenção dela de forma espontânea, orgânica, eu posso pagar para aparecer para essa pessoa. Daí a questão do tráfego pago, porque existe o tráfego orgânico. Nada mais é do que você está postando, chamando a pessoa para o inbox, para o seu WhatsApp e ela ir, sem você ter que pagar nada por isso, né? Então, a tendência para tráfego pago, primeira coisa, eu até destaquei ali a palavra persona, que a gente estuda muito, público-alvo e persona. Persona é o seu público ideal. Então, se a gente está falando de persona, o tráfego pago, o anúncio, ele vai ser cada vez, ele já é bastante segmentado, e ele vai ser ainda mais segmentado, ainda mais personalizado. O uso de muitos filtros e de muita segmentação, porque você não precisa anunciar para uma cidade inteira. Se você vende para mães de 25 a 40 anos, com filhos de até 2 anos de idade, um exemplo, você pode anunciar apenas para elas, você não precisa anunciar para todo mundo, né? Então, outra tendência para tráfego pago é criativos, ou seja, peças, postagens, né, os criativos com narrativas mais criativas. Então, aqui é até um trocadilho, porque tem gente que acha que pegar uma postagem, impulsionar ou clicar ali no promover já resolve. E esquece que o que converte no anúncio é justamente a chamada que ele tem e a história que ele conta. Então, você precisa trabalhar a narrativa. O meu anúncio ele está chamando a atenção, contando a história e prendendo a pessoa. Contando a história, eu quero dizer assim, pode ser através de um texto, de uma frase, pode ser um vídeo, pode estar na descrição. Então, quando eu falo contar a história, não imagine que seja uma coisa sempre grande, tá? Mas ele tem que guiar a pessoa de um ponto A ao ponto B. E tem que ser relevante. De repente, eu estou até interessado em comprar o produto que aquele cara ali vende, mas o anúncio dele não me chamou a atenção. Ele botou talvez uma palavra que dispersou, né? Então tem que usar essa narrativa de forma mais criativa. Aqui também no terceiro ponto tem ads extra, anúncios extra. Extra o quê? Extra Google e Meta. Quer dizer,
A gente anuncia bastante no Google e anuncia bastante no Facebook e Instagram. Mas existem anúncios para fazer no LinkedIn, no TikTok, no Pinterest. Então, a gente precisa sair, né? Assim, a tendência é que a pessoa que queira fazer tráfego pago, ela saia dessas plataformas para anunciar em outros locais. Outra coisa nova aí que o Instagram anunciou é o tráfego pago para seguidores. Então, assim, hoje eu tenho, sei lá, 2.500 seguidores. Todos eles não recebem seu conteúdo. E agora eles lançaram uma forma de você fazer um tráfego pago apenas para quem te segue. Eu acho isso maravilhoso para você reforçar a marca e para você vender para quem já te segue. Se a pessoa te seguiu alguma vez na vida, talvez ela nem receba seu conteúdo, ela nem lembra que te seguiu. Se você faz um anúncio para ela, ela passa a lembrar que te seguiu. E aí pode acontecer duas coisas, tá? Ela lembra de você, lembra do que você vende, vai lá e compra de você, cria um relacionamento, começa a consumir seus conteúdos, ou ela deixa de seguir. E aí, se ela deixar de seguir, eu encaro como um ponto positivo também. Por quê? Você não precisa ter uma audiência cheia de gente que não vai comprar de você. Você precisa ter gente que queira comprar de você. Então, isso também serve para fazer um filtro, né? Outra tendência é você deixar um anúncio com um remarketing sempre ativo. O que seria um remarketing? É você fazer um marketing novamente. É isso? É, mais ou menos isso. Então, a gente tem uma função na parte de tráfego pago, e isso já deve ter acontecido com vocês, que é, você entra ali no site de uma loja virtual e pesquisa lá um computador, um celular que você quer comprar. Aí você pesquisa dois, três celulares e resolve não comprar e sai do site e vai lá para o seu Instagram. Quando você está no Instagram, quem é que aparece para você? O anúncio daquela loja mostrando o celular que você estava pesquisando. E aí começa a aparecer outros celulares, começa a aparecer outras coisas dessa mesma loja. O que essa loja fez, provavelmente? Ela ativou esses anúncios de remarketing e falou assim para o Instagram, ou para o Facebook, que seja. Olha, é o seguinte, o fulano teve aqui no meu site, é quase isso, gente, é como se fosse uma fofoca. O site, né, chega e conta para o Instagram, olha, o Instagram tem um pixel instalado aqui, um código de rastreamento que permite que eu faça fofocas. Então, eu vou contar para o Instagram que, ó, o Davidson teve aqui no meu site, pesquisou o celular, mas não comprou. Só estou te avisando que eu tenho uns anúncios aí. Mostra esses anúncios para o Davidson. E aí o Davidson vai passar a ver esses anúncios. E isso serve para qualquer segmento. Às vezes você vai seguir uma página de uma pessoa, ou você até entra na página dela do Instagram e não segue, mas aí você começa a receber anúncio dela. Por quê? É um remarketing. É a forma do negócio, né, da pessoa, do negócio, falar assim, olha, eu vi que você me visitou e eu estou aqui só para te lembrar que eu existo. Então, isso é uma coisa relevante também. E existe aí o outro ponto que é a profissionalização da gestão de tráfego. Então, a gente aperta muito botão, a gente testa muita coisa, mas a partir de um determinado momento você precisa profissionalizar isso. Ou você aprende a fazer e vai lá, mete as caras, faz bonitinho, configura tudo certinho, ou você arranja alguém que faça. Mas o fato é que você não pode ficar gastando dinheiro à toa, né? Fazendo de qualquer forma. Então, existe essa profissionalização para você valorizar. Dizem ali também a tendência de tráfego pago que o YouTube Ads, vocês assistem vídeo no YouTube e quando vai começar um vídeo sempre aparece uma propaganda ali no começo ou no meio do vídeo, aquilo tudo é anúncio. E só que o YouTube, pouquíssimas pessoas, comparado, né, com a quantidade de conteúdo de usuário que existe, poucas pessoas ainda anunciam, mas agora o YouTube ele está começando a tentar dar uma facilitada na entrada, simplificar o processo e a tendência é que apareçam mais pessoas anunciando no YouTube. Anúncios junto com o WhatsApp Business também já é uma tendência que já acontece e agora vai acontecer ainda mais porque o WhatsApp Business ele mudou muito, ele melhorou muito, ele trouxe muita atualização, que é justamente para poder integrar o que existe de anúncio com o que existe de conversa dessas pessoas, né, que querem comprar. Conteúdos mais humanos para anúncio também, então é a mesma história lá do Instagram, de conteúdos mais originais. Então, não precisa ser, pode ser alguma coisa bem produzida? Pode ser, mas não necessariamente precisa. Você precisa de conteúdo mais humano, que tenha gente, que apareça o seu produto em uso, que apareça um serviço, que apareçam pessoas nos seus anúncios, né? E outra tendência que é a criação de audiência, que isso vai estar muito em alta. Tem gente, eu tenho clientes, por exemplo,
que eles usam o tráfego pago com a única e exclusiva finalidade de vender, 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 vender. Quando não converte, gera toda aquela preocupação, aquele problema. Mas eu já tenho outros clientes que já estão percebendo que o anúncio, ele não serve só puramente para a venda, ele serve também para criação de audiência e criação de relacionamento, porque faz parte do funil. Se eu aumento a minha audiência, a minha probabilidade de vender ela vai ser maior do que se eu não aumentar a minha audiência. Então, eu não posso só querer vender diretamente. Eu crio audiência, né, através de anúncio. Relatório e decisão por dados, que isso é uma coisa assim bastante crítica. Nem todos conseguem fazer. Às vezes a interpretação ela é diferente para cada negócio. Às vezes não, né? Muitas vezes a interpretação ela deve ser diferente para cada negócio. Mas o fato é que a gente precisa tomar decisão. Qual anúncio funciona? Qual a postagem que funciona melhor? Qual o horário que eu posto? Qual o tipo de conteúdo? É vídeo, é Reels, é carrossel, é uma foto? Baseado em dados. Para isso, lá no Instagram existe a opção de configurações e ver insights. E lá no Insights você tem como olhar quais as melhores postagens, quais os melhores stories, para você tomar decisão em cima disso, e não no achismo, né? E outra coisa que é aí fui eu que acrescentei de bônus, que é paciência e teste. Porque às vezes a pessoa nunca anunciou na vida. Às vezes fez ali, apertou um botão uma vez ou outra. E ela vai e fala assim, não tive resultado, isso não funciona, desisto. Não. Primeiro você tem que ter paciência, porque não é um anúncio só um anúncio, uma postagem que vai fazer você ter um grande resultado. Às vezes você está anunciando a peça errada, para o público errado. Então você tem que ter uma paciência e fazer um outro teste, com outra postagem, para um outro público, olhar o valor que você está investindo e aí sim você tomar a decisão por dados, olhar o relatório, olhar os insights, beleza? Vamos lá que a gente passou da metade já e agora tendência para marketing de conteúdo. Diferenciando tudo que a gente falou em relação ao marketing de conteúdo, é tudo muito conectado, relacionado. Só que o marketing de conteúdo ele tem um foco muito grande em relacionamento, em informação, em educação, né? Então, você pode colocar ali, já passando ali, né, os pontos, você pode ter postagens de rotina, mas com uma oferta atrelada. Então, eu educo, mas eu tenho que oferecer. Eu não posso só marketing de conteúdo a vida toda, educar, 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 informar, informar, dica, 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 e nunca oferecer um serviço. Não, em algum momento você vai sim, você tem que deixar claro no seu Instagram que você vende alguma coisa, tá? Não tem nada errado com isso. Você precisa educar o público e falar para ele, eu estou vendendo também, tá? E as redes sociais, o segundo ponto aí já estão virando buscadores. Então, hoje a gente usa Google, é o buscador mais comum aqui para a gente. Só que o Instagram já está desenvolvendo ferramentas de busca. O TikTok já está sendo utilizado como buscas por uma geração específica. O Pinterest já funciona. O Facebook, então, nem se fala, é um buscador também. Então, a gente tem que olhar bem as palavras-chave que a gente utiliza, tá? Uma coisa que ganha destaque aqui em SEO, que é Search Engine Optimization, nada mais é do que otimização do conteúdo. A forma com que você está postando o conteúdo tem que estar bem organizada. Um destaque é o podcast. Não sei se vocês já ouviram ou se vocês ouvem. Eu, particularmente, tenho gostado muito. Tem alguns podcasts da área de negócios, de marketing que eu acompanho. E, inclusive, o nosso podcast da agência vai sair no ano que vem, então já fiquem ligados aí, a gente vai divulgar isso. E ele está ganhando destaque porque é um conteúdo que você consegue aprender, coloca no carro, coloca no fone, vai para academia, está ali cozinhando, você está ouvindo alguma coisa, você está ali constantemente se educando. E aí vem os concorrentes ali, né? Reels, vídeos do TikTok, YouTube Shorts, eles têm basicamente a mesma estrutura. Então, essa tendência de marketing de conteúdo já está em curso, tá? Muita gente já está utilizando até o mesmo vídeo, às vezes, que usa no TikTok, bota no Reels e joga no YouTube Shorts. Por que isso, Eric? Você espalhar seu conteúdo. Tem até aqui uma... Deixa eu ver aqui. Bom, vamos chegar lá aqui, ó. Distribuição e desdobramento de conteúdos. Isso aqui é uma tendência muito grande, que às vezes você faz um conteúdo tão bom e você esquece que ele poderia servir, ele pode virar um blog, um postagem de blog, ele pode virar um vídeo no YouTube, ele pode virar um carrossel, você tem que distribuir mais esse conteúdo em outros canais, em outros formatos, né? Então, por isso que existe. Para quem atende empresa no B2B, né? Então, a empresa que vende para a empresa, tem muita gente usando o LinkedIn para postar estudos de caso. A gente mesmo atende bastante empresa.
Então, a gente começou no LinkedIn esse ano, estamos ainda um pouquinho tímidos, mas a gente está pretendendo explorar mais artigos para essa ferramenta, né? Aqui uma outra tendência é você associar o seu conteúdo com contextos atuais. Vocês devem ter visto agora mesmo na Copa um monte de postagem que falava de coisas avulsas, mas sempre relacionado com a Copa. O que você pode aprender com o gol do Messi? E daí o cara vai e monta um assunto em cima daquilo. Então, é conteúdo atual? Tenta achar uma forma de você vender algo em cima daquilo ou passar uma informação em cima daquilo. Isso é uma tendência muito forte, não só agora, mas desde sempre, isso daí. Outro ponto aqui é o planejamento pensando em funil. Então, como é que seria essa questão do funil? Existem conteúdos que você faz que é só para atrair a atenção do curioso, né? Você está pescando, é como se você estivesse jogando uma rede ali e puxando. São os conteúdos topo de funil. As pessoas que engajam com você e passam a te seguir por conta desses conteúdos, você já tem que ter um outro tipo de conteúdo no meio do funil, que são aqueles conteúdos para quem já está mais maduro em relação ao que você está vendendo. Ah, pô, eu vim através daquela postagem, mas agora eu estou vendo que o cara fala de umas coisas legais aqui, aprofunda nesse assunto, isso aqui me interessa realmente. E existem os conteúdos aí lá no fundinho do funil, que é quando a pessoa já está quase pronta para comprar de você, que inclusive tem a ver com com esse primeiro ponto. Então, se você já está educando, já pegou uma pessoa, já trouxe ela para o seu time, você tem que oferecer agora. Então, a pessoa ela veio pela curiosidade, consumiu conteúdos que ela achou relevante e agora você está oferecendo uma coisa para ela comprar. E a probabilidade é que ela compre, porque agora ela já te conhece. Então, toda vez que você for planejar seus conteúdos para sua página, pensa em planejamento voltado para funil, que depois vai virar anúncio. Você pode anunciar isso para uma pessoa, fazer um remarketing para outra e fazer um outro anúncio bem específico para menos pessoas ainda. Então, assim, quanto menos gente estiver engajando, o seu anúncio ele chega de forma mais precisa também, né? Outro ponto aqui é você dar atenção às comunidades. Vocês fazem parte de comunidades sociais, com certeza. Família, amigo, pessoal do trabalho. E também vocês fazem parte de comunidades digitais. Então, eu tenho um grupo aqui que só tem psicólogos. É uma comunidade. Eu tenho um grupo aqui que é o pessoal que fornece matéria-prima para a minha empresa. E tem outros vendedores do país. Também é uma comunidade. Esse poder da comunidade ele está sendo muito, mas muito valorizado, porque é onde você faz comparação de preço, você troca ideia, você aprende, você pega a estratégia de alguém e replica, e pouca gente tem dado atenção a essa questão da comunidade. Consistência para testar e repetir, isso aqui a gente sempre fala que você não precisa postar 3, 4, 5, 10 vezes no dia, não é isso. Consistência quer dizer, posta uma coisa, testa se ela teve resultado, pega o que valeu a pena e repete. Pega o que não valeu a pena, muda e faz um novo conteúdo. Valeu a pena agora depois de mudar? Repete também. O modelo, repete o estilo, repete o texto, enfim, tenta dar uma significância para ele, tá? E aqui, para quem usa blog, né? Então, para quem não usa blog, pensem nisso, dependendo do seu segmento, pode ser uma coisa interessante. Para quem usa blog, os blogs eles estão vindo muito mais agora com associação de imagem, de vídeo, de áudio. Então, não é só um blog que tem texto, texto, texto. Ele tem pontos de interação lá dentro. Aquilo que a gente falou, né, sobre distribuir e desdobrar conteúdo. Então, você fala, fiz um conteúdo que ficou legal. Vou fazer um carrossel falando a mesma coisa. Agora, vou gravar um vídeo falando a mesma coisa. Desdobra ele, né, multiplica ele. Existe a tendência de pesquisa por voz e imagem. Hoje as pessoas estão pesquisando coisas através do microfone, através de uma imagem que eles botam que era uma imagem parecida. E o que isso influencia no seu negócio? A busca por voz ela influencia se as suas palavras-chave na rede social, no Google Meu Negócio, no site, tal, tal, se elas estão bem cadastradas e se elas estão escritas corretamente, se o seu negócio está relevante para caso alguém pesquise por voz ele aparecer, né? Mas é uma coisa que vai melhorando cada vez mais. Na questão de stories, tem que existir uma relevância para você prender o cara. Vocês já perceberam que stories, você botar vários, normalmente ele começa a auto-visualização e ele vai baixando, vai diminuindo. Isso é normal.
é como se fosse um próprio funil. Então, tem que pensar estrategicamente que tipo de stories eu vou colocar e que horas e quantos, para ver se eu consigo uma visualização mais consistente. Então, tem que ter relevância na hora de postar, tá? O offline, melhor amigo do online. Então, a gente diz o seguinte, que, por exemplo, no nosso caso da agência, é interessante que uma das formas que a gente mais consegue captar contato, indicação, é fora do digital. A gente promove palestra, curso, treinamento, vai em faculdade, visita feira, visita evento, de uma forma geral, oferece esse tipo de aula aqui também. Então, assim, isso para a gente, às vezes, é melhor. Então, saiam também um pouquinho do digital para você ter o que postar no digital. A visita ao seu parceiro, ao seu cliente, alguém foi te visitar, você foi para uma feira, você fez um curso. Conheça, né? Vá para o mundo offline para você ter material para o digital. E aqui falando de histórias rápidas, a gente já falou, né, na outra tendência, continua sendo tendência de vídeos curtos, de histórias rápidas. Coisas espontâneas para você não perder o timing, não perder o ritmo, igual a gente falou o exemplo da Copa. Saiu uma notícia, saiu uma novidade global, tenta pegar ela, aproveita de alguma forma e não perde o timing. Não precisa ser um conteúdo sempre muito bem montado. Faça de uma forma simples, que esteja clara, coerente, para você trazer relevância, tá? E, por fim, aqui a questão do conteúdo, seu conteúdo no Instagram, junto com alguma automação que pode ser. Você já deve ter visto assim, comente eu quero e a pessoa vai e recebe o link automaticamente. Ou então, igual você, alguns de vocês aqui provavelmente se inscreveram e automaticamente vocês receberam um e-mail com o link da chamada. Alguns viram o botãozinho já do grupo do WhatsApp e já entraram. Então, isso é automação também, tá? Mas nada substitui interação, igual a gente está tendo aqui agora. Então, seu conteúdo, junta ele com alguma automação, se você puder, e você vai montar o seu funil. Porque nem todo mundo que se inscreveu está aqui, e nem todo mundo que se inscreveu entrou no grupo, e nem todo mundo que se inscreveu viu o link. Um exemplo, eu estou dando um exemplo de funil. Isso é normal, isso é natural que aconteça, tá? Tem que estar previsto isso daí. E vamos para a nossa quarta e última parte aqui da tendência, que é para marketing em rede social de uma forma geral, não falando só de Instagram agora, tá? Então, assim, vou ler aqui, né, para a gente otimizar essa parte, mas você tem a parte de loops em vídeos, né, com transições criativas, que a gente já falou lá atrás. Se você fazer vídeo que tem uma transição, que ele seja dinâmico, que ele seja rápido. Música e áudio original, então tudo hoje que você posta em Reels, que você posta em Stories, você quer ambientar com uma música ou com um áudio, fazer até uma comédia ali, um humorzinho com aqueles áudios engraçados que tem, né? Pesquisas e aprofundamento em marketing e redes sociais quer dizer o seguinte: tudo que a gente hoje vai consumir, a gente acaba pesquisando, se aprofundando, consumindo mais informação. Então, quem vende qualquer tipo de coisa precisa estar preparado para ser pesquisado também. Então, será que se alguém pesquisar meu negócio hoje, ele vai entender o que eu faço, de onde eu sou e onde é que eu posso ajudar ele, né? Marketing conversacional tem muito a ver com atendimento, que é aquela tendência lá que a gente falou de ter o botão para o direct, de ter o botão para o WhatsApp. Tem que investir em atendimento. A gente está muito mal acostumado aí, depois dessa questão da pandemia, em vender tudo no automático. Todo mundo quer vender no automático. Entra aqui, clica no botão, compra, tal. Mas hoje as pessoas estão começando a sentir a necessidade de ter suporte, de ter o atendimento de um a um. E você tem que ser educado, tem que ser cordial, você tem que escrever direito, você tem que atender a pessoa dentro da necessidade dela e não dentro da sua necessidade. Então, invistam muito nisso aqui, que é isso aqui que vende, tá? Eu acho que eu vou até editar essa apresentação depois e botar uma chamada vermelha e amarela aqui, bem. Que isso daqui é o que vende, tá, gente? É atendimento, não é postagem, é atendimento que vende. Então, assim, anúncios para potencializar conteúdos, que é justamente aquilo. Eu posto, mas ninguém recebe. Então, eu tenho que anunciar para o meu conteúdo que ficou legal alcançar mais pessoas. Aumento de publicidade em TikTok, querendo dizer que mais pessoas estão anunciando no TikTok, que é uma ferramenta que está crescendo bastante. Realidade aumentada, né? Existem conteúdos já em realidade aumentada que você aponta o celular ali às vezes e projeta um objeto voando, alguma coisa assim. Então, está começando a aparecer, eu não vi ainda,
mas eu vi em páginas americanas o pessoal falando que está começando a aparecer lá anúncios em realidade aumentada. Estou achando interessante isso, vamos ver como é que isso vai chegar aqui. Novos formatos de monetização, aquela parte de assinatura, por exemplo, dentro do Instagram, é uma das formas de você monetizar, né? E existem outras formas de você monetizar. Você pode criar um produto via Hotmart, via Eduz, você pode cobrar para entregar conteúdo em WhatsApp, você pode cobrar para fazer uma consultoria online. Então, tem várias formas de monetização hoje em dia, né? Terceirização de equipe, porque nem tudo você precisa fazer. É interessante você que é dono do seu negócio, você que está empreendendo, você que lidera algum setor, é super importante você conhecer o máximo de coisas que você puder. Conhecer. Mas fazer e dizer assim, eu sei fazer e eu sou o cara, eu vou fazer tudo? Não. Então a tendência é você terceirizar, é você achar alguém que cuide do operacional enquanto você pensa na melhor forma estratégica e ter equipe é imprescindível, tá? Marketing de afiliados também está em alta e não é só aquele afiliado de vender curso, tá? Aquele afiliado, quando a gente fala de Hotmart principalmente, tem muita gente que às vezes gera um preconceito e fala, ei, lá eu quero falar de afiliado. Tem gente que realmente perturba bastante, fica enviando aqueles links lá de curso e a pessoa ganha uma comissão. Só que o marketing de afiliados mesmo, se você for olhar por que ele está em alta, você pode continuar vendendo sim, infoprodutos, cursos e tal, e-book, que seja, mas existem também afiliação em lojas, tipo a Amazon, tipo a Magazine Luiza, tipo, enfim, esses grandes marketplaces que também são produtos físicos. E existe uma outra tendência de afiliação, que é o próprio influenciador digital. Então, às vezes você tem lá um negócio, um comércio, e você achou uma influenciadora na sua cidade, no seu bairro, alguém que tem um público parecido com o público que você quer. Você pode usar ela como afiliada. Querendo dizer o quê? Você pode gerar um link, algum tipo de cupom, que toda vez que ela postar na página dela e gerar alguma compra, ela ganha uma comissão. Ela funciona como se fosse uma vendedora sua. Então, isso está bastante em alta. Aí vem as conversas de metaverso, de NFT e as integrações, que é um assunto que a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas que é um assunto que eu acredito que não deve chegar necessariamente aplicado em 2023, mas a avatarização, os ambientes virtuais, as comunidades e essas formas de monetizar online já são indícios de que se você pegar isso tudo, juntar e colocar dentro de uma plataforma virtual, tipo um metaverso, ele vai funcionar. Isso aí já percebe que já funciona. Só que o hábito das pessoas ainda não está voltado para isso. Então, tenho minhas dúvidas se isso é uma tendência muito curto prazo ou mais um pouquinho longo prazo. Investimento em autenticidade, a gente já falou, né, sobre os conteúdos que você deve produzir de forma original. Endomarketing, e aí entra você fazer marketing com recursos internos. Às vezes você usar até a sua própria equipe, até o seu próprio formato de fazer conteúdo de dentro para fora. Porque às vezes a gente vai fazer o quê? Quero fazer uma propaganda. A primeira coisa que a gente pensava, né, o que pensa, às vezes quem é da área de publicidade, tem que alugar um espaço, contratar um ator, uma equipe de filmagem lá. Não, hoje o endomarketing, você usando equipe, não é só isso, tá? O endomarketing não se limita apenas a isso, mas é um exemplo de você usar o que você tem nas mãos, o que você tem interno hoje, para você poder anunciar, né? Então, isso aqui talvez pode até, não sei, talvez seja até um exemplo de endomarketing. Eu posso trazer uma outra pessoa da agência aqui para me ajudar numa apresentação e no final ela fazer uma venda aí para vocês de alguma coisa, né? Isso poderia ser uma forma de usar recurso interno. Prova social e experiências, isso tem que ser um investimento constante, porque aposto que vocês não compram qualquer coisa de qualquer pessoa. Talvez vocês tenham aquele amigo, aquela amiga que se indicar, você compra de olho fechado. E você também deve ter aquele amigo ou aquela amiga que se indicar, você desconfia. Aquela pessoa fala assim, se fulano indicou, não sei se é bom não. Então, isso diz o quê a respeito de prova social e experiência? Que a gente compra motivado ao que funciona para outras pessoas, a experiência que as outras pessoas têm. E para o seu negócio aí, você tem que investir nisso. Pegar um depoimento, pedir uma indicação, pega um videozinho, pega um print de WhatsApp e começa a trabalhar isso para mostrar para as pessoas que outros clientes estão satisfeitos. Renovação de algoritmos, a gente falou ali naquela parte de comportamento.
O algoritmo ele vai sim mudar, a gente não sabe como, quando, com que frequência, mas ele muda conforme o nosso comportamento muda. Se a gente passar a comprar de uma forma diferente, ele vai entregar de uma forma diferente também. Aí o cara, a pessoa que trabalha com social media, né, com a parte de rede social, ela tem que estar ligado nesse SEO, em otimizar a forma com que o conteúdo é escrito, a forma que o conteúdo aparece ali nas buscas e aprender a distribuir o conteúdo de uma forma mais coerente. Então, mais uma vez, eu repito bastante isso porque é importante. Você ter um conteúdo que pode virar um vídeo, pode virar um blog, pode virar várias coisas, né? E comunidades digitais. Falamos de comunidade de uma forma geral, mas agora falando de comunidades digitais, é uma tendência que já existe, né? Eu já atuei até como gestor de comunidades, que é uma profissão que eu não sabia que existia, e foi um serviço que eu prestei para um projeto muito bacana, e estar como gestor de comunidades e entender a capacidade que você tem de integrar as pessoas em prol de um bem, né, de um objetivo comum, isso gera muito resultado, né, para elas e para quem está proporcionando, beleza? Então, gente, seguinte, como que eu faço, né, negócio além do Instagram? Porque a gente falou de várias tendências, das 4 partes das tendências. E agora, para finalizar, eu tenho aqui uma pergunta que é justamente essa: como é que eu faço, então, negócio além do Instagram? Primeiro, assim, quais os canais que eu posso utilizar? E aí muita gente às vezes tem dúvida, Eric, se eu não faço pelo Instagram, eu faço por onde, então? Poxa, você tem o Facebook Groups, ou o Facebook de uma forma geral, né, claro. Você tem o TikTok para você explorar, você tem o YouTube para você explorar. O YouTube é um ótimo buscador, inclusive. Tem gente que nem abre o Google para pesquisar determinadas coisas, abre o YouTube, né, para pesquisar. Você tem e-mail marketing, que aí, claro, existe uma particularidade, nem todo mundo, nem todos os negócios utilizam, mas é uma possibilidade de você utilizar. Grupos e listas, claro, não assim perturbando, mas você ter uma lista dos seus clientes, você ter um grupo de interesses em comum, que aí faz parte da comunidade digital, inclusive, e você usar aquilo em benefício, é bacana. E aqui eu deixei em destaque 2 pontos que muita gente subestima e esquece de fazer, e que funcionam muito bem. Você tem um blog, você tem um website, hoje em dia, é para você mostrar que você está ali, você registrar o seu nome, o domínio ali, você aparecer nas buscas do Google e você utilizar sim como um gerador de conteúdo. Ali é sua casa própria. Você faz no seu site, no seu blog, o que você quiser, tá? Então, assim, às vezes a rede social ela cai. Você já deve ter sentido isso algumas vezes, que do nada o Instagram parou, bugou, ninguém consegue abrir. Mas o seu site está lá. Tem uma possibilidade do site cair? Tem, claro. Tudo é tecnologia, tudo tá suscetível a acontecer isso. Mas lá é sua casa, digamos assim, né? Então, lá você pode postar o seu conteúdo e gerar seu relacionamento por lá também. E o outro ponto que eu acho muito importante é evento. Evento, parceria, curso, feiras, exposições, mesmo que não seja na sua área, enxerga um evento ou algum curso ou algum acontecimento que tenham pessoas que você enxergue como público comprador. Porque tem gente que fala assim, tem uma feira de turismo, mas eu não sou da área de turismo. Tá, mas será que lá não tem clientes que possam ser clientes seus, que são pessoas que trabalham na área de turismo? Vai ter ali um evento de arquitetura e engenharia, mas eu não sou dessa área. Tá, mas meus clientes podem ser dessa área. Então, eu vou nesses eventos para fazer contato, para conversar com as pessoas, ver se eu conheço alguém, alguém que conhece alguém. Então, eu conheço uma pessoa que me apresenta uma outra pessoa e assim a coisa ela vai acontecendo mais organicamente. Isso salva muito, tá, gente? Pratiquem isso. E eu vou dar um exemplo aqui de 2 estruturas. Estrutura com o Instagram. O que normalmente a gente faz no Instagram? A gente faz o seguinte, posta no Instagram, né? Ou faz um anúncio, ou usa ali o link da bio. E com essa postagem, ou a gente quer vender diretamente, que é essa primeira opção. Eu quero já vender direto. Ou você está usando o seu Instagram, o seu anúncio, o link da bio para jogar a pessoa para um WhatsApp, para depois você fazer uma venda. Normalmente é o caminho que se utiliza. Só que olha o tanto de coisa que a gente acaba deixando de explorar. Claro, eu não estou falando para vocês que é rápido, cria tudo isso num instante, isso está funcionando. Não, não é rápido, não é tão fácil para você começar simplesmente do zero, mas se você nunca tentar e nunca começar a dar o primeiro passo, você sempre vai ficar refém de uma única plataforma
com um único canal. E se essa plataforma não der certo para você um dia, você não tem outro lugar para se testar. E aqui eu trouxe um exemplo, quer dizer, na verdade não é um exemplo, é uma baguncinha organizada de possíveis jornadas. Então, por exemplo, eu fiz isso aqui, talvez alguns de vocês tenham entrado aqui por esse caminho. Vocês viram algum anúncio no Instagram que vocês clicaram, foi para algum link, e esse link vocês se inscreveram e chegou um e-mail marketing, e desse e-mail, talvez vocês entraram até no próprio grupo do WhatsApp, ou desse e-mail vocês receberam um link para esse evento daqui. E aí, desse evento, claro, eu não estou vendendo nada aqui, o evento ele é gratuito, mas se fosse um evento pago, estaria aqui a venda sendo feita. Mas o que eu encaro como a venda sendo feita? Vocês estarem aqui é o fato de que o caminho funcionou, entende? Eu também poderia fazer o seguinte, eu tenho lá o meu site e eu alimento ali através do blog, e a pessoa foi no Google e pesquisou como criar um planejamento de marketing para a rede social. Aí ela viu uma postagem minha do blog. De repente ela viu minha postagem, tinha um vídeo lá, tinha um link para o YouTube. E ela foi lá assistir meu vídeo. E aí lá, a gente tem um canal do YouTube, viu, gente? Inclusive, depois entra lá. E aí, do YouTube, ela viu que na descrição do vídeo tinha um link para baixar um e-book. Então, ela foi lá no link e baixou um e-book. Esse e-book foi entregue no e-mail dela. E, de repente, desse e-mail, eu também convidei ela para entrar no meu grupo de WhatsApp, onde eu fico divulgando toda vez que eu tenho uma aula. Então, você entende que se um dia eu chegar para ela e oferecer alguma coisa, ela já vai ter um relacionamento comigo. Ela já consumiu um, dois, três, quatro, ela já passou por 5 canais. Então, dificilmente ela vai estranhar o meu contato com ela, tá? Então, vocês estão percebendo que aqui eu estou dando exemplos avulsos, tá, gente? Então, vai aí de cada tipo de estrutura. E como é que você começa a pensar fora da caixa, a fazer negócio fora do Instagram? Mapeie esses novos canais onde seu público está. A gente falou isso lá no começo, né? Então, onde é que meu público está? Ele usa e-mail, ele usa YouTube? Inclua um tempo para você planejar seu conteúdo como parte do seu trabalho. Pode ser falando de Instagram, pode ser falando de qualquer coisa, mas você tem que incluir um tempo para você planejar. Ou se você tiver uma agência contratada, você tem que ter um tempo para dar atenção para a agência, para você, né, como parte essencial do trabalho. Se você não souber e não tiver tempo para aprender alguma coisa, ou você delega ou você contrata, mas não deixe de fazer. Tem muita gente que perde a oportunidade por deixar de fazer porque, eu não sei fazer. Poxa, então aprende. Mas eu não tenho tempo. Ué, então delega para alguém fazer. Mas eu não conheço ninguém aqui da minha empresa que saiba fazer. Então contrate alguém que sabe. Parece fácil, né? Eu sei que não é tão fácil assim no dia a dia, mas você tem que se abrir a alguma possibilidade dessas aqui. E persiste, né? Seja persistente, monitora o que está acontecendo, avalia e não vai desistir na primeira ação aí, tá? E aqui por fim, teste, 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 teste. Continue sempre testando, tá certo? E essencialmente aqui, para a gente ir finalizando, você pode montar uma estrutura de venda, né, de uma forma coerente. Eu uso uma metodologia que eu escrevi um e-book. Esse e-book ele é gratuito. Eu escrevi um e-book e eu falo nesse e-book justamente como que você pode conhecer o público, o produto, definir os seus canais, planejar os conteúdos, arrumar a casa ali, né? Se você tiver um site, uma landing page, ou até o seu próprio WhatsApp Business, cria lá uns catálogos, já é interessante. A sua bio, os seus destaques do Instagram, se você está usando somente Instagram. Treina a equipe. Se você é a sua própria equipe, treine-se, né? No sentido de crie um script de atendimento para você atender bem as pessoas, ter previsibilidade sobre o que falar, né? E distribua, tá? Não faça um conteúdo, planejar e fica ali morrendo ali na página. Distribui, bota anúncio para rodar, contrata um tráfego pago. A gente tem aqui, por exemplo, pessoas que às vezes chegam para a gente e falam, olha, que eu já cuido do meu Instagram, eu já posto, só que eu preciso de alguém que me ajude a anunciar. E a gente vai e faz um serviço apenas de anúncio, porque a pessoa já faz o restante, né? E não só distribui em termos de anúncio, mas arranje parceiros para você compartilhar esse conteúdo com eles também e eles compartilhar para outras pessoas, tá? Então, esse aqui é o QR Code, caso vocês estejam aí. Se não der para
apontar o QR Code aqui e baixar o e-book, e vocês tiverem interesse em ler, em baixar, vai lá no Instagram, que é esse daqui, ó, ID Conteúdos, lá no link da bio do Instagram, tem um botãozinho lá do e-book. Baixa aqui o e-book e aí você vai lá e baixa. Eu acho bacana você fazer uma leitura e abrir a mente para essas possibilidades. Tem muita coisa fora do Instagram para ser feita, tá bom? E aqui também é a mensagem que eu deixo normalmente, né? É como mensagem final, é que o melhor caminho é aquele que funciona para você. Então eu falei de muita coisa, mas muita coisa mesmo. Só que no final das contas, pode ser que 99% não funcione para você. Mas pega aquele 1% e faz bem feito, que ele dá toda a diferença, tá bom? Então, assim, revisar suas ações, assim, para saber, Eric, qual a melhor estratégia para a gente usar? É aquela que vai funcionar para você. Como é que você vai saber disso? É fazendo, tá? Estuda antes o público, estuda os canais, estuda os caminhos e vai testando de um em um aí. E aqui também, assim, vocês já se cadastraram nessa aula, então provavelmente vocês já estão lá na minha base, mas mesmo assim, lá no link da bio também existe o link de aula, só acredito que vocês já estão cadastrados, então vocês vão receber aí os próximos aulões, os próximos encontros que a gente tiver, mas depois fica aí o link para vocês convidarem mais alguém para poder participar, né, dessas futuras aulas. A gente tem também aqui, e aqui eu vou deixar meus contatos, claro, e a gente tem também, a gente está formando aí para fevereiro, para o começo de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, um grupo de mentoria, que é justamente voltado para empreendedores, empresas, gestores, profissionais de marketing, enfim, pessoas de uma forma geral, que têm condição de executar bastante coisa, ou seja, tem tempo, tem facilidade de mexer, quer aprender, ou então está aprendendo, mas está faltando direcionamento. Então, a gente está lançando, já vai ser a terceira turma de mentoria, a gente vai dar uma reformulada nela, né? Mas vai ser bem bacana. E a gente vai ter alguns tutoriais, algumas aulas, e a gente vai guiar durante 6 meses, né? Esse grupo de pessoas é um grupo pequeno, não, a gente não faz grupos maiores do que 10 pessoas, que é para poder entender os negócios de cada uma, né? Então, essa mentoria ela vai ser bem bacana, que a gente vai usar, inclusive, essa metodologia que está no e-book. Então, se vocês quiserem depois baixar o e-book, dar uma lida e falar, poxa, bacana, é muita coisa, mas dá para fazer. A gente vai fazer durante um tempo, né? Dá para executar, tá bom? Então, assim, é uma coisa totalmente viável de se fazer. E aí vocês vão ter ajuda minha, ajuda do pessoal da agência aqui da equipe também, e tentar botar isso para girar, né? Vocês saírem da zona de conforto, expandir a atuação de vocês. Mas é isso, gente. Então, deixo por aqui os contatos, né? Quem já segue lá a página, meus contatos aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é bastante informação, tentei passar de forma mais rápida e objetiva possível. E agora eu queria também entender de vocês, né? O que que vocês acham, o que que vocês sentiram de tendências mais para o negócio, se gerou alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão também para poder fazer aqui. E agora a palavra fica aberta aí. Se quiserem, é só abrir o microfone.